Para este mês, temos também um tema extraordinário. O Senhor tem sido tão bom para nós e tem nos orientado sobre o que devemos falar, sobre aquilo que vai ser o programa do grupo. Graças a Deus, por intermédio do Espírito Santo, temos sido guiadas e orientadas. Para este mês de novembro, vamos falar sobre cativeiro e libertação, como algumas já viram pelos anúncios que nós fomos passando no grupo. Se nós lermos no livro de Isaías 61, capítulo 61, o seu versículo 1, que diz o seguinte: O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Amém? E um cativeiro é uma prisão, falta de liberdade, uma pessoa que está reclusa, falta de opções. Um cativeiro espiritual começa com uma legalidade, um pecado cometido que abriu portas para Satanás. Esta porta pode ter sido aberta pelos nossos antepassados ou por nós mesmos. E como estamos num mundo de pecado, e também todas nós sabemos que a Bíblia diz que no mundo teremos aflições, e acabamos por nos apegar a estas falas e aceitamos tudo de ruim, de mal que acontece na nossa vida. Vamos logo dizer, a Bíblia diz que no mundo teremos aflições. Então, acabamos por aceitar tudo de mal que acontece. Cruzamos os braços e não queremos fazer nada. Mas, irmã, não vamos pensar dessa forma. E também não vamos pensar que quem vai à igreja, os religiosos, os crentes, são todos eles libertos, são pessoas que não estão cativas, pessoas que não estão aprisionadas. Mas neste mês vamos compreender que o que realmente tem nos aprisionado, vamos identificar quais são os cativeiros em que nos encontramos e vamos ser libertas para a honra e glória do nome de Deus. Vamos deixar, por favor, amadas, vamos deixar de chamar de normal o que o mundo diz que é normal. A partir de agora, vamos aprender. Há muitas coisas que nós ouvimos que acontecem na nossa vida que nós dissemos o que é normal. É a vontade de Deus. Deus quis assim. Mas vamos agora, a partir de hoje, deixar de chamar normal o que o mundo diz que é normal e vamos passar a declarar e aceitar o que a palavra diz sobre nós e aquilo que devemos realmente ou não aceitar para nossas vidas. E para esse mês também temos preparado algo diferente. E algo que também já foi anunciado no grupo. Sei que algumas irmãs, quem faz parte do grupo do WhatsApp e ficou atenta, viu que foi enviado a fotografia de um pote, certo? Não sei se algumas irmãs viram. Para as pessoas que estão atentas, quem faz parte no grupo, quem não faz, agora convido, depois vai ser enviado um link aqui no bate-papo. É só clicar nesse link para fazer parte do grupo do WhatsApp, onde temos enviado toda a informação. Mas referente a este pote, nós vamos ter este mês 2 potes. O primeiro pote vai ser o pote da gratidão, algo que nós nunca devemos deixar de ser, é gratas ao nosso Deus. Então, cada uma de nós, por favor, vai criar um pote bonitinho, pode personalizar, conforme bem entender. E vamos mesmo passar a escrever num papelzinho, pode ser diariamente, 1 ou 2 vezes, tu é que sabes o que vais querer agradecer a Deus. E vais colocar deste pote.
não precisa ser só tu, pode ser todo mundo da família. Vamos já incentivar todo mundo da família, até os pequeninos, o marido, não fica só para ti o pote. Comunica mesmo já em casa para todo mundo fazer parte. O exercício da gratidão. Então, vai anotar e pôr aí dentro deste pote. E depois também, um momento, aquele momento que te sentes aflita, que achas que Deus não está fazendo nada por ti, ou que nada acontece na tua vida, de vez em quando, vai lá naquele pote, pesca aí um papelinho e lê para tu veres o que Deus já fez na tua vida, o que tu és grata. Vamos reconhecer, vamos agradecer mais ao Deus, ao soberano, a tudo que Ele tem feito por nós. Não pensa coisas extraordinárias, agradecer carro, agradecer casa. Agradeça por conseguir respirar por conta própria de forma normal, pelo braço que tem, pelos olhos, por conseguires enxergar. Vamos ser mais abrangentes. Vamos agradecer pela natureza, agradecer. Olha, uma coisa que eu às vezes gosto de agradecer aqui na minha casa, como tem algumas árvores, então os pássaros, sabe aqueles passarinhos que vêm aqui? É coisa de louvar e agradecer. Se bem que vêm aqui comem as nossas frutas, né? Mas é de agradecer, eles também precisam. Então temos que agradecer mais ao nosso Deus. E o segundo pote é o pote da libertação dos cativos, que tem a ver mais com o tema, o propósito para este mês. Isto o que é? Ao longo das nossas reuniões, vamos identificar aquilo que nos aprisiona, quais são os cativeiros em que nós nos encontramos. Vai identificar e também vai escrever num papel e vai expor neste pote. É um pote separado, já para falar já do segundo pote. E vais colocando dentro desse pote. Pode não ser, pode da mesma forma, pode abranger também a família, porque eu acredito que este é um tema, é mesmo um tema de família, é um tema de levantar todos em casa, por favor, amada. É um tema para quebrar todos de casa, não fique apenas contigo, todos em casa têm que ser libertos em nome de Jesus. Então, vai escrever e vai colocar neste outro pote, o pote do cativeiro. Isto no final do mês, pela graça de Deus, estamos a pensar em fazer uma vigília. E nesta vigília, nós depois estamos a pensar, vamos fazer o quê? Vamos queimar os papéis que vamos colocar no pote dos cativos, não da gratidão, dos cativos. Amém, amada? Conseguem compreender? Ok, que bom. Então, vamos ter dois potes, o pote da gratidão e outro pote do cativo. O pote da gratidão, quem já tiver preparado, assim, logo quando terminar a reunião, pode já pôr um papelinho e mostrar, e pôr já aí dentro do pote, amém? Olá, Ana, louvado seja Deus. A Ana já tem aí um papel, é mesmo. Quem lembrar já que algo em que é grata a Deus, pode já escrever e depois é só colocar esse pote. Nós vamos ir pedindo às irmãs para mostrarem como é que esse pote vai ficar lindo, maravilhoso e recheado com as bênçãos que Deus tem feito em nossas vidas. Então, estes são os dois potes que temos para este mês. Então, e por favor, peço a todas as irmãs mesmo, quem puder, agora mesmo também vamos convidar mais pessoas para fazerem parte desta reunião, para receberem também a libertação, conforme nós também vamos ser aqui guiadas, os nossos olhos serão abertos. Por favor, não deixe que a palavra, o post que chegou a ti permaneça contigo, por favor. Vamos partilhar e levar a palavra a mais pessoas. E para dar então sequência ao nosso lindo programa, nosso programa vai ser maravilhoso. Esse é um mês, eu estou tão feliz, Deus é tão bom, porque é algo que nós realmente precisamos ser libertas, precisamos viver como filhas de Deus, sem medo, sem temor, e verdadeiras, se somos livres em Cristo, devemos viver assim, verdadeiramente livres. E porque muitas pessoas realmente vivem num cativeiro, vivem aprisionadas, mas não sabem. Está também numa cegueira.
Então, tudo isso nós vamos aprender durante este mês. Marque já no seu calendário, faça o favor de não faltar nestes programas, mas quem faltar, não se sinta mal, pois nós temos também as nossas lives, temos transmitido as lives no Facebook. Neste momento também estamos ao vivo no Facebook. Quem não tiver Zoom pode reencaminhar o link do Facebook. E também nós temos postado depois os vídeos no nosso canal do YouTube. Então, é Guerreiras de Oração, tanto no Facebook como no YouTube. Pode reencaminhar os links e pode assistir também às reuniões passadas. E para dar então sequência ao nosso programa, acho que já falei demais, vamos deixar tempo para a palavra. Vamos fazer duas orações. A primeira oração, a de exaltação e confissão de pecados, será feita pela irmã Quinha Jorge. E a segunda oração, vamos pedir a presença do Espírito Santo, será feita pela voz da irmã Ana Lopes. Então, por favor, como todo mundo aqui já sabe, guerreiras é o nosso costume, vamos em reverência, adoração e louvor ao nosso Deus, vamos nos ajoelhar para ouvirmos essas duas orações e depois darmos sequência no programa. Oremos. Mestre, 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 ouve com favor, em poder e graça insigne, sobre o teu amor. Vem, Espírito Divino, grande ensinador. Soberano Deus, soberano Pai, Pai da eternidade, Abba, que és o Pai, Deus de amor, Deus de paz, louvado e exaltado seja o teu nome de geração em geração, Deus do passado, Deus do presente, Deus do futuro, Rei dos reis, quão grande és tu, quão maravilhoso és tu, Senhor, um Deus bom e misericordioso como tu, não há, Senhor. Oh Deus, obrigada, Senhor, pela oportunidade de aqui estarmos, Papa da Glória. Obrigada, Senhor, pelo teu fôlego, Pai. Obrigada, Senhor, porque desde a sexta que saímos daqui, Pai, até hoje, o Senhor nos pôs no colo, o Senhor nos livrou. E esta é a tua especialidade, Senhor. Obrigada pela tamanha graça. Soberano Jeová, Pai eterno, tu que livras, Senhor. Tu és bom em todo o tempo, Senhor. Tu és bom a todo momento, Rei dos Reis. Tu és bom a toda hora, Senhor. Obrigada, obrigada, obrigada pela tamanha graça, Senhor. Obrigada, Senhor, tu que és o Deus grande de livramentos, porque livraste o Daniel, Senhor. Obrigada, Senhor, tu que é Deus, Senhor, de dar bênçãos aonde, Senhor, ninguém imagina, Pai, quando abençoaste a Sara, Senhor, na idade em que ela tinha, Pai. Esta é a tua especialidade, Senhor. Aonde o homem diz que é impossível, tu dizes que para mim todas as coisas são possíveis, Pai. Porque esta é a especialidade do nosso Deus. Obrigada, Jesus, porque neste mundo tudo se dobra diante de ti, Pai. Não há homem nenhum que consegue mover montanhas como tu, Pai. Não há homem nenhum, Senhor, que consegue, Senhor, separar o mar como tu separaste, Pai. Não há homem nenhum, Pai Celestial, que
faz a obra como tu tens feito e ainda farás. Obrigada, Senhor, pelo teu perdão. Obrigada, Jesus, porque tu nos amaste e sempre nos amará primeiro, Pai. Obrigada, Senhor, porque cada uma de nós, Senhor, que aqui está é pecadora, mas ainda assim o Senhor não olhou pelos nossos pecados e nos amou, dando teu filho para morrer por cada uma de nós. Qual de nós aqui seria capaz de fazer isso? Nenhuma, Senhor, eu não faria. Mas tu, Senhor, o fizeste por nós. Obrigada, Pai. Obrigada pela tamanha graça. Obrigada pelo tamanho favor, Pai. Porque ninguém neste mundo irá fazer o que tu fizeste, que tu ainda farás, Pai. Obrigada por esse momento, Pai. Em nome de Jesus, esta é a nossa oração, desde agora e para sempre. Amém. Ainda no mesmo Espírito, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, eu venho clamar aos quatro cantos que tu derrames e sejas derramado na casa de cada guerreira aqui presente, Espírito Santo. De nada nos adianta estarmos aqui se tu não estiveres em nós. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, vem abrir as nossas mentes, vem abrir os nossos ouvidos, vem abrir os nossos olhos, venha nos tirar do cativeiro, Espírito Santo. Que este mês, Senhor, seja ungido por ti e que mentes sejam libertas, que saiamos do cativeiro, Senhor, como diz Isaías 61, Senhor, que tu vieste para nos libertar e que sejamos libertos dos cativos, Senhor. Oh, Pai amado, que hoje, no início da libertação espiritual, Senhor, muitas mentes se abram, Pai amado, e que possamos e que queiramos mudar. Espírito Santo, isso só é possível se primeiro nós aceitarmos, se primeiro nós acreditarmos, Pai. Então que a fé reavive em nós, Senhor, que possamos estar aqui, meu Pai, para te ouvir, para ouvir aquilo que tu tens para pregar a estas almas, Senhor. Espírito Santo, venha estar com o pregador Daniel Constantino, Senhor, que sejas tu a falar, usa-lhe, Senhor, usa cada guerreira aqui presente, Senhor, e que esta palavra possa atingir milhares e milhares de corações, Senhor. Esta obra não é nossa, esta obra é tua, Senhor. Então, obrigada, Papá, obrigada, Espírito Santo, reaviva em nós, Pai, reaviva em nós, e que seja o mês da mudança. São as preces que eu te peço, Senhor, não por sermos merecedoras, mas em doce nome do teu Filho Jesus. Amém. 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 Louvado seja Deus. Não sei se o nosso pregador já se encontra na sala. Alguém pode me dar um feedback? Ana, ainda, Ana? Ou já? Não, ok. Então, enquanto aguardamos, eu tenho uma pergunta para as irmãs. A vez passada, para as irmãs que estão atentas, para as irmãs que gostam de fazer anotações. Vamos lá, aquelas irmãs que gostam de fazer anotações, vamos ficar atentas e vamos dar a resposta aqui no bate-papo. No dia 5 do mês passado, o pastor Humberto Moura falou-nos sobre a oração. Para quem anotou e para quem, ou para aquelas irmãs que lembram, e ele nos disse qual é a maior bênção que nós recebemos quando oramos. Para as irmãs que gostam de fazer anotações, as irmãs que estão atentas, alguém consegue nos responder aqui no bate-papo, por favor? Qual é a maior bênção que nós recebemos quando oramos? O pastor Humberto Moura disse-nos isso no dia 5 do mês passado, quando falou-nos sobre a oração. Alguém escreveu aqui amor. Não, não é o amor. Vai, mais palpites. Mais palpites. Já 2 pessoas responderam, mas eu quero mais resposta. A Naima diz, é ter Deus conosco. A Angélica diz a paz. A Josefina
disse o Espírito Santo, a Lídia também disse o Espírito Santo, mas alguém, aqui já tem uma resposta certa, mas alguém, aqui disse, Deus ouve, tá? Tu gostava, as irmãs mesmo não tarefa assim, mas alguém, as outras irmãs então não anotaram. Daqui, LDA também diz a presença de Deus, ouvir a voz de Deus. Olha, alguém disse mais aqui o Espírito Santo, a permanência constante do Espírito Santo. Estou gostando de ver as irmãs aqui responder. O Espírito Santo. Então, segundo o pastor Humberto Moura, quando falou-nos sobre a oração, a maior bênção que nós recebemos quando oramos não é o que pedimos em oração, e sim a presença do próprio Deus. Então, obrigada àquelas irmãs que ficaram atentas, algumas já deram aqui a resposta certa. E aquelas que não sabiam, anotem já, posso vir a perguntar a próxima vez. Irmãs que não gostam de fazer, isso estamos a ver quem gosta de fazer anotações, quem está atenta ou não. Algumas irmãs deram resposta errada, mas vê-se que estão motivadas, estão aqui a participar. Muito obrigada pela resposta de todas. Então, a maior bênção que nós recebemos quando oramos é mesmo a presença do nosso soberano, do nosso Altíssimo. Amém? Louvado seja Ele. Podemos não receber o que nós pedimos em oração, mas só de termos a presença dEle em oração é maior do que tudo. Então, isso mostra que nós precisamos dos nossos acessórios sempre que estamos nas reuniões. Quais são esses acessórios? Irmãs que não sabem. Os acessórios são a nossa Bíblia. O outro acessório é um caderno. E o terceiro acessório é uma esferográfica. Por favor, vamos já anotar. Não esqueçam sempre desses acessórios. Quem não tem, enquanto o pregador ainda não chegou, por favor, vai já buscar o seu acessório para fazer anotações. A próxima vez que for questionado mais aqui algo, vai ter tempo de ir aí no caderno para verificar e dar a resposta certa. É de extrema importância quando nós anotamos aquilo que estamos a ouvir para retermos mais informações e futuramente também irmos e ler. Eu também só consegui vos dar a resposta certa porque eu fiz a anotação, né? Imagina se eu não tivesse feito a anotação, porque eu também não consigo memorizar tudo, né? Gostaria eu, mas não tenho essa capacidade. Enquanto o pregador não veio, vamos aproveitar e vou chamar uma das irmãs que vai nos passar, então, o nosso relatório da ação social. Como todas nós sabemos, o sábado nós fizemos uma ação social e visitamos o Centro Misfron e também entregamos algumas irmãs na Vila Flor. Desde já queremos agradecer mais uma vez a todas aquelas que participaram com as suas doações, aquelas irmãs que deram seus bens alimentares e também roupa. Louvado seja Deus em vossa vida. Muito obrigada. Mesmo assim, unidas somos mais fortes. O grupo já tem feito ações sociais desde sempre que o grupo começou. E é muito bom ver que todas estão conectadas e engajadas em ajudarmos o próximo, em transbordarmos na vida daqueles que precisam. Então, por favor, acredito que vai ser a Mar ou a Sheila, quem puder vir e passar-nos o relatório da ação social. Boa noite, irmãs. Boa noite, guerreiras de oração. Muito boa noite. É um prazer enorme, mais uma vez, estarmos aqui para ouvir as boas novas do Senhor. Eu quero desejar uma noite muito especial às irmãs que estão em direto no Facebook. Sejam bem-vindas às irmãs novas que ingressaram pela primeira vez aqui no grupo Guerreiras de Oração. Sejam muito bem-vindas. A semana passada, né, nós fizemos a recolha de donativos para a nossa ação social que aconteceu no sábado.
sábado 31 de novembro. Novembro não, outubro. Eu já com novembro à flor da pele, né? Estou encantada com o tema desse mês. Nós fizemos muitas doações, ou seja, recebemos muitas doações, e antes mesmo de Obrigada ao Chegar, nós queríamos aproveitar também este momento para então podermos de alguma forma passar às irmãs um relatório mini daquilo que se fez, daquilo que arrecadamos e daquilo que nós acabamos por doar. Permitam-me desligar a minha câmera, eu estou a usar o telefone e eu tenho um relatório assim. Nós ultimamente estamos muito no digital, então como tenho um relatório aqui no digital, eu vou desligar a minha câmera para que eu possa ter a oportunidade de ler o relatório. Mas nós vamos partilhar também todas essas informações no grupo, nos grupos do WhatsApp, para quem não puder, neste momento, estar aqui e prestar atenção do que é que se trata. Então, nós também vamos poder compartilhar esse relatório. Mas, enquanto isso, eu vou aproveitar agora para fazer, então, a leitura de tudo aquilo que nós acabamos por comprar e doar. Um minuto só, ok. De tudo aquilo que nós gastamos, das doações que acabamos por receber por transferências bancárias, gastou-se um total de 691 mil, na qual 110 mil já tínhamos em caixa, ou seja, esses 110 mil já era um valor que tínhamos em caixa, não foi um valor desta ação social, mas era um valor que nós tínhamos na nossa caixa reserva, vindo de outras doações. Então, nós tivemos praticamente um gasto de aproximadamente 691, como eu já disse, contando com os 110 mil do caixa passado e os 581 mil vindo das novas doações. Neste valor, esses 691 mil, foi o dinheiro usado que nós fizemos a compra de 10 sacos de arroz, fizemos também compra de 6 caixas de massa, 6 sacos de fubá, 5 sacos de feijão, 3 bidões de óleo de 20 litros cada, 4 caixas de acho que é sabão, se não estou em erro, 5 sacos de açúcar, 2 caixas de barras de sabão, 3 sacos de omo de 150 pacotes, ou seja, dentro dessas 3 caixas de omo, cada caixa comportava 150 pacotes. Nós fizemos a doação, como nós já havíamos dito, ao Centro Misfon e às Irmãs da Vila Flor A. E, no entanto, para o Centro Misfon, nós acabamos por fazer uma doação da seguinte forma: 6 sacos de arroz, 3 sacos de açúcar, 3 sacos de feijão, 4 sacos de fubá, 3 bidões de óleo de 20 litros cada, 2 sacos de omo, aquele que eu disse que cada vem em 150 pacotes, 7 caixas de massa, 8 barras de sabão, 1 caixa de lexívia, 10 quilos de açúcar e algumas roupas. Também doamos, se não estou errado, foram 2 pacotes de leite, acho que 1 pacote de açúcar não, de sal, porque para além daquilo que foram as doações vindas dos valores que recebemos das irmãs, nós também recebemos algumas doações de algumas irmãs que trouxeram já os bens. Então, neste caso, para além desse dinheiro que nós acabamos por gastar para a compra destes produtos que foram ao Centro Misfon e às Irmãs da Vila Flor, que para as Irmãs da Vila Flor nós fizemos 96 cestas básicas. E dentro dessas cestas básicas nós tínhamos o feijão, tínhamos o arroz, tínhamos o açúcar, tínhamos a fubá, o óleo e a massa. Então, dentro dessas cestas básicas, por isso que acabamos por doar às nossas irmãs da Vila Flor. Foram 96 cestas básicas. Nós também tivemos que comprar os sacos para podermos, então, fazer os kits
e recebemos, como eu já disse, alguns outros produtos vindo também das nossas irmãs que acabamos por acrescentar nesses sacos. Eu acredito que, se não tem erro, nós também recebemos caixas de óleo, né? E então nós complementamos nesses kits que foram doados às nossas irmãs da Vila Flor. Recebemos também algumas roupas, que essas roupas, pacotes de bolacha, como o Centro Miss Front tem muitas crianças, nós preferimos levar essas bolachas para os Centros Miss Front. Algumas irmãs puderam acompanhar que mesmo no sábado, no Dia da Ação Social, nós acabamos por partilhar algumas fotos que fomos fazendo no meio desse processo. Não temos muitas fotos das irmãs da Vila Flor, mas temos alguns vídeos que nós fizemos, porque na verdade foi um trabalho meio exaustivo, mas tudo para a honra e glória do nosso Senhor. Nós fomos de casa em casa, era sair do carro, vai numa casa, depois vai na outra. E como são 96 cestas, era muito, e acabamos por ficar muito mais focadas no trabalho, e ao invés de alguma forma, ficarmos ali a tirar foto. Mas, no entanto, nós temos sim alguns vídeos, né, para compartilhar mais uma vez para as irmãs. Criamos de alguma forma agradecer e honrar o nosso Deus, porque tivemos muitas doações, foi uma bênção. Sim, foi um trabalho, como qualquer trabalho, foi um pouco exaustivo, mas ficamos tão alegres porque nós estávamos a trabalhar para o Mestre. Desta vez, por conta da situação que estamos a viver, não tivemos a oportunidade de ficar ao Centro Miss Front, tal como nós fazíamos antes, que ficávamos com os meninos, brincávamos. Por conta da situação que estamos a viver, nem queríamos colocar os meninos em perigo. Para quem não sabe, não é a primeira vez que nós fizemos doações ao Centro Miss Front. Já é um centro que nós ajudamos quase um ano, se não tem erro, ou 2 anos. Nós temos feito algumas doações ao Centro Miss Front, que fica no Zango 3. Então, é uma casa conhecida, e foi lá que nós fizemos a doação, e as irmãs da Vila Flor. Mais uma vez, eu sou para agradecer todas as irmãs que contribuíram, que foram orando para que realmente esse projeto fosse avante, né? E que, de alguma forma, que nós continuamos com esse espírito, porque a Bíblia diz que há mais prazer em dar do que receber, e existem, sim, pessoas que estão muito necessitadas, e só o facto de você tirar um pouco daquilo que é o seu para doar a quem precisa, tu estás a emprestar a um homem, mas a verdadeira pessoa que, na verdade, tu estás a emprestar é Deus. E o Senhor, na sua sabedoria, saberá nos recompensar. Não que a gente faça esperando uma recompensa dele, né? Mas como ele é dono da nossa vida, ele sabe melhor de nós. Então, ele sabe o que é que ele nos dará. Talvez não nesta vida, mas no porvir. Então, era isso que nós queríamos passar. Jane, muito obrigada pela oportunidade. Irmãs do Facebook, um grande abraço, estamos juntas. E depois nós vamos poder compartilhar mais algumas fotos aí nos grupos do WhatsApp. Obrigada. Obrigada, Mara. Muito obrigada. Amém, amadas. Foi mesmo uma bênção. Muito obrigada a todas. De certeza que teremos mais a ação social. E aquelas que não puderam participar desta vez, não se preocupem. A próxima vez vão poder participar. Não importa o que tu tiveres, a doação é assim, tu tens que dar aquilo que tu tens. É o que vais oferecer. Não fica, só tenho isso, aquilo, não importa. O que tu tiveres é bem-vindo para ajudar a sempre alguém que necessita aquilo que tu tens. Muito obrigada mais uma vez a todas que participaram e obrigada também àquelas que vão participar na próxima vez. Sei que tem algumas que não puderam participar, mas próxima vez, se calhar algumas estavam distraídas, perceberam-se tarde, mas de certeza que vão participar. Nós somos filhas do Rei e nós gostamos de ajudar aquelas pessoas que precisam. Deus nos abençoa e nós também vamos abençoar e transbordar na vida de outras pessoas. E, olha, o nosso pregador está com algum problema em conectar-se aqui no Zoom, por isso é que estamos com esse
ligeiro atraso, vão mesmo ter que ter um pouco de paciência. Infelizmente, acontece isso, acontece atrasos imprevistos, mas sei que como guerreira nós aguentamos tudo isso, não é? Então, antes de irmos para o nosso outra, antes de darmos continuidade, eu gostaria apenas de informar também as irmãs. Como de costume, as irmãs que estão atentas, a todas as sextas-feiras é dia de jejum. Não sei se para aquelas que estão atentas, as que estão atentas, amada, todas nós fizemos parte do grupo. O grupo é nosso, cada uma que está aqui, não pensa que o grupo é de algumas, não, o grupo também é teu. Fazes parte do grupo Guerreiras de Oração, então tens que ficar atenta a tudo que se passa. Nós precisamos da colaboração de todas. Então, e essas sextas-feiras, com esse propósito de libertação de cativeiros, nós vamos continuar com um jejum especificamente para este tema do mês de novembro. Não vamos esquecer, jejuns à sexta-feira. Qualquer informação, que tipo de jejum exatamente vamos fazer, será passada a informação no grupo. Então, vamos continuar com o nosso programa. Vamos, por favor, pedir para pôr um louvor e depois vamos já dar sequência ao que se segue. Obrigada. Se as ondas desta vida destruírem tua fé e fizerem que duvides de que em breve voltarei. Volve os olhos ao passado, vê na cruz o meu sofrer. Queres provas, mas tu que esta tanto amei que a vida dei. Pensas mesmo ser tão fácil esquecer o que falei? Se na história deste mundo já meus pés poerei, mesmo que uma mãe viesse de seu
Jane, a música acabou. Irmãs, boa noite. Infelizmente, o pregador não consegue, a net dele está muito embaixo, não consegue. Ele entra e ao mesmo tempo cai. Vamos só esperar a Jane. Jane, por favor. Sim, Sheila. Estás aí, né? Ok. Jane, podes avançar. Sim, vamos ter os testemunhos? É isso? Sim, é a única solução nesse momento. Irmãs, bem, como não temos aqui o Daniel, nosso pregador, e enquanto esperamos, vamos ver se alguém aqui na sala tem algum testemunho para contar esta noite. Vamos inverter isso para uma noite de testemunhos, uma vez que vamos ter aqui o pregador. Bem, não sei se a Ana, podes desativar os microfones, né? Cada um vai desativar. Ou como é que vamos fazer se cada uma pode, quem tiver um testemunho pode ir no bate-papo e nós vamos desativar o microfone para então contar algum testemunho ou do programa, do propósito passado, Eu e Deus, ou algum testemunho que possa então contar aqui daquilo que Deus fez na sua vida. Está desativado? Eu vou desativar a Aldina. A Aldina levantou a mão. Eu acho que é melhor as irmãs levantam a mão e eu vou desativando, que é para não termos muita interferência na sala. Tá bem. Mas para quem não sabe, onde está reações, aquela boneca aí embaixo, não sei, no meu aparece reações, é só carregar e aparece uma mãozinha. Então, se carregar na mãozinha, supostamente quer contar alguma coisa, algum agradecimento, alguma coisa que queira contar do que aconteceu. Só de Aldina, estarmos já aqui, pode ativar as suas sons, já pode falar. Aldina? Mais alguma irmã para além da Aldina? A irmã Rosalina. A irmã Rosalina. Já pedi para desativar o som. Irmã Rosalina. Boa noite, irmãs. Boa noite, irmã Rosalina. Eu tenho um pequeno testemunho que se passou comigo já há um bom tempo e gostaria de compartilhar com as irmãs. As irmãs estão me a ouvir? Estamos sim, irmã. Estamos. Okay. É assim, houve uma época em que eu estava muito doente e foi necessário ser transportada para o hospital com uma ambulância. Então, fui ao hospital, mas eu já estava assim, quase em coma. E em mim eu estava a fazer uma oração. Meu Deus, será que hoje será o meu último dia? E de repente eu perdi a fala. Mas assim que cheguei no hospital, eu não falava, mas tinha os olhos abertos. E à minha frente vieram 3 médicos e eles estavam a me perguntar como é que eu se chamava. Eu estava a entender, mas não podia responder. Mas ao lado de mim, assim, a retaguarda, tinha um outro médico que era muito especial em relação aos outros que estavam à frente de mim. A médica em frente me perguntava, fala, como é que se chama? E eu olhava para ela, sobanava a cabeça. Então, esse que estava ao lado me tocou e disse assim, responde, Rosalina. Rosalina Estevão, responde. Mas depois
Eu tentei assim, ignorar, sabe aquela preguiça que dá? Mas ele outra vez me tocou, eu virei assim, olhei para ele disse, fala, Estevão, Estevão. Eu olhei e eu disse, Estevão. E eles estavam, os médicos à frente estavam a anotar, ok, já está a reagir, já está a reagir. Rosalina Estevão. Irmãs, vocês não vão acreditar o que se passou comigo. Eu, quando viro outra vez assim, do outro lado onde o enfermeiro esteve, que me deu a orientação, já não esteve. Até hoje eu me pergunto, será que foi o meu anjo? Será que foi Deus? Eu não tenho nem mínima dúvida de que foi o meu anjo. Mas muitas vezes, quando eu conto essa experiência para pessoas assim, amigas, para poderem encorajar, me caem lágrimas nos olhos. Eu fico tão emocionada porque é uma das primeiras vezes que eu vi verdadeiramente o meu anjo. A partir daí em diante, eu comecei a falar e os médicos começaram a colaborar comigo, eu e eles, com a medicação que eles me deram. Esse é o meu testemunho pessoal. Amém? Amém, amém, amém. Deus seja louvado, irmã Rosalina. Eu creio e acredito, sim, senhora. Eu tenho amigas que já viveram essa experiência de aparecer alguém e falar com ela. Aparecer não, até não ouvir, mas uma voz muito, muito, assim, muito real. Uma voz, uma amiga que já viveu isso e várias vezes, né? Já ouvi vários testemunhos desses e eu creio, sim, senhora, que o nosso Deus, quando quer, ele intervém. Os seus anjos estão sempre aí a intervir. Então, quem puder também nos contar mais uma experiência dessas, por favor, irmãs, por favor. Olha, a tia Anastácia quer também. Bem, tia Anastácia. Anastácia, pode falar de Anastácia. Boa noite, irmãs. Boa noite, Anastácia. Ano passado, mês de julho, viajei para Angola. Saí de Paris, mas para fazer escala, Alemanha. Os meus filhos me acompanharam até aí, no aeroporto, no lugar onde as visitas terminam, acompanhante volta atrás. E aqui, obrigaram-me a subir no tapete rolante. Eu disse, esse tapete rolante eu não habituei. Meu coração está pesado. A funcionária disse, eu vou acompanhar a mamãe. A mamãe fala bem francês, está com compreender, vamos. Eu hesitei, como o coração já tinha medo, não tinha confiança, não sei. Eu e ela, nós as duas, caímos. Eu senti só paz, minha vida, minha mãe morrer. Quem imagina? Mensagem, desculpa, a mensagem que entrou. Deixa, vou meter modo avião, desculpa. Vou a Angola, não estou aqui. Então, a senhora levantou, um senhor também me levantou, mas ao lado do tapete rolante tem uma escada de cimento. A senhora não queria que eu fosse pela escada de cimento. Caí, tentei levantar, um senhor disse assim, levanta ainda, se não partiu o pé. Levantei, comecei a marchar, então, a pessoa que partiu o pé não pode ficar de pé. Andei, fizeram parar a escada de roda, fizeram parar para não rodar e subimos assim a contar de passos até no avião. Não senti nada, mas minhas irmãs, minhas filhas, quando sentei no avião, parece na cadeira onde sentei, onde encontrei a quentura. O pé, vocês não imaginam. Vocês não imaginam.
Ao descer da Alemanha, ao descer no avião, já encontrei um carro especial, um carrito da mão, para me transportar, já que se comunicaram que estava uma senhora que caiu, não vai estar bem. Madame Gouveia, eu disse, je suis là. C'est moi. Ah, tá bem, está aqui o carro. Me meteram no carro, me meteram numa sala das pessoas já ou aleijados ou quê, não sei mais. Parecia ninguém mais, alguém nesse mundo está a andar sozinho a pé. Ah. Depois, como fizemos a escala, tinha que fazer check-in. A senhora começou a receber o passaporte, foi fazer check-in. Disseram que ela fala português. Não, eles disseram, não, ela também fala francês, fala bem francês, explica bem. Tá vindo uma tipoia, um carrito com tipoia, para ir no hospital da Alemanha. Desculpa, só. É melhor que vou já internar no meu país. Como vou em Angola, também lá tem um hospital, tem médicos. Também tem médicos estrangeiros. Eu vou lá internar lá, não vou internar aqui. Os meus filhos sabem que eu já estou em Angola. Eu fui em Angola. Vamos pensar que estou em Angola, afinal estou aqui na Alemanha. Na hora de dar a catrapumba aqui. Então, viajei, me meteram mais naquele carrinho de mão, ao descer para almoçar, como saímos aqui cedo, almoçar na Alemanha, a operadora, que não sei como se diz, a operadora é que pagou o almoço para todos. Eu, então, foram me empurrando, até no hotel. Me meteram num quarto sozinha. Chegamos lá, 7h e tal, disse, vamos sair lá às 22 horas, vamos dormir lá. Bem, graças a Deus, dormi. Me trouxeram um jantar lá, comi. O senhor disse, levanta ainda. Consegui levantar? Disse, sim, pode levantar. Levantei. Fica de pé, fiquei de pé. Está melhorando. Minhas senhoras, minhas filhas, 5 horas de madrugada, para o avião sair da Alemanha, vir em Angola, o senhor do hotel esqueceu de me acordar. Quando veio, outra pessoa viram que estava faltando um cliente no avião. Me meteram no outro avião. O autocarro chegou, a minha busca, além de carro da mão, encontramos, chegamos no aeroporto, porque é um pouco longe, era 60 quilômetros, encontramos o avião, partiu de Angola. Tinha que fazer mais outro check-in para viajar. As malas foram. Me meteram no avião, subi com o carro da mão mesmo, com esse carrito, mas não é diretamente da Alemanha a Angola. É mais outra voltar mais em Paris. O mesmo avião, para pegar outros clientes que estão em Paris. Desci, as minhas malas não estão aparecendo. Eu disse, as minhas malas não estão lá. Afinal, não sou sozinha que eu faltei. O senhor que acordou as pessoas, muita gente que ficaram. As malas vieram, meteram assim de lado, porque os donos não estavam no avião, as malas não podem avançar em carregamento. O pé, então, olha lá,
Bem, Deus é grande, não é padrasto. Toda hora estão me perguntando, sente bem? Disse, estou sentindo bem. Eu lavei o pé lá no quarto onde eu estava. Como nas torneiras tem água quente, meti o pé na água quente, eu tinha levado um pouco de sal, meti sal na água quente, meti o pé, lavei o pé, assim que Deus me ajudou, andei um pouco. Subimos, eu disse, as malas estão aí, minhas malas estão aí. Todas as pessoas, está as malas. Cheguei a Angola. Encontrei já também a carinha na escada do avião. Ao descer, estamos esperando de uma senhora, Dona Anastácia Gouveia, porque nós em Angola começa com o nome, depois é do pai. Aqui não, aqui começa o nome do pai. Lá. Mas eu tinha febre, tinha dores. Vamos no hospital. Eu disse, não vou andar no hospital. Eu tenho que chegar ainda em casa, porque a minha família tem que saber que eu estou aqui em casa. Estou aqui em Luanda. Se eu vou diretamente no hospital, não me viram. Não me viram. Como vou saber que já estou aqui em Angola? O número do telefone deles, tudo eu perdi, porque o telefone daí, falei aí, montei aí. Me empurraram, a senhora que me empurrou, que estava a trabalhar no aeroporto, que me buscou lá na escada, me empurrou. Eu vi de longe, o meu filho, o Geraldo, está aí. E o Geraldo também viu, disse assim, a minha mãe é aquela que está a vir aí, de carinha que estão lhe empurrar. Até na porta do candongueiro que o meu filho alugou. Porque eu já falei no telefone, estou vindo doente, estou vindo da cadeira, não estou andando, estou doente. A senhora diz assim, a mamãe não sabe o que tem que ir no hospital. Espera, tem que me compreender, eu tenho que chegar em casa, meter as malas e saber, a família saber que a senhora está aqui, senão ninguém vai conhecer que eu estou aqui no hospital de Luanda. Até hoje, quando cheguei lá, falei, meu filho, faz isso, vamos fazer isso, faz isso. Comecei a tomar minhas coisas, mujanganga naturais e tudo. Graças a Deus, aprendizagem não tem limite, não tem idade. Amém. Obrigada, até agora, Deus me ajudou. Até agora estou aqui. Os hospitais estão à minha espera. Mas, mesmo agora, quando viajo no aeroporto, a carinha da mão, não posso andar a pé porque disseram que eu já sou aleijada. Quando fui no óbito da minha mãe, enterrar a minha mãe, o cara da mão. Pronto, estou apanhando boleia. Amém, tia Anastácia. Graças a Deus, Deus nos dá a sabedoria e a aprendizagem não tem idade. É verdade, tia Anastácia. Verdade, tia Anastácia. Sim. Muito obrigada, tia Anastácia, pelo testemunho. Olha, como não conseguimos ter aqui o pregador, irmãs, peço desculpa, vamos ter aqui uma pequena intervenção da tia Marta, mais conhecida por Marta Paulino. Nós chamamos por tia Marta. Ana, não sei se da tia Marta já está desativado ou não. Já está, é só ela desativar. Tia Marta? Ok, boa noite. Boa noite. Boa noite, tia Marta. Vamos ralhar isso. Podemos começar, né? Podemos, sim. Damos graças a Deus, porque em todo o tempo Ele usa-nos para podermos falar da palavra. É verdade que seria o Daniel, mas infelizmente houve imprevisto. Não sei o que houve, mas vamos falar um pouco sobre batalha espiritual. Vamos falar um pouco sobre prisão espiritual, cadeia espiritual.
Então, o nosso texto áureo é Isaías 61. Isaías 61. Esse é o livro que tem como objetivo mostrar a função de Jesus na terra. Eu começo a ler. Isaías 61, verso 1. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas novas aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Aqui está o tema desse mês de novembro. O Senhor enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Cadeias espirituais. Esse é o tema fundamental para hoje. Então, eu convido as amadas irmãs, vamos fazer uma oração para podermos entrar no nosso tema. Em nome de Jesus, o nome que está sobre todo nome, o nome que tem a chave da vida, o nome que tem o poder para libertar as cadeias invisíveis, o nome que muda a direção de qualquer família que esteja debaixo da maldição, maldição financeira, maldição física, maldição a nível de enfermidades que hospitais nenhum conseguem diagnosticar, maldição a nível de infertilidade, famílias que não entram no processo de casamento, divórcio atrás de divórcio, vícios como droga, maldição como feitiçaria, Pai. Tu tens o poder de nos libertar de tudo isso. Principalmente da cegueira, estando na igreja, mas com um espírito religioso, em que ficamos à mercê do tempo, da história, só da história e da filosofia, não vamos num campo de experiência, de relacionamento e de comunhão. Por isso, nessa noite, Deus, em nome de Jesus, faça cobertura no mundo espiritual, para que nenhum dano nos toque, para que nenhuma flecha do inimigo, de Satanás, possa atingir a nossa casa, possa atingir o teu filho, os teus filhos, porque vamos falar da tua palavra, a palavra que liberta, a palavra que quando entra dentro do coração, ela divide, a palavra que tira o feiticeiro dos maus caminhos, a palavra que tira a maldição das famílias, é dessa palavra que nós vamos falar. Cubra-nos com o sangue de Jesus. Entregamos cada mulher que está aqui nessa noite, ó Pai. Aquela mulher que aparentemente é uma boa irmã da igreja, mas que vive num mundo complicado, desafiador, em que quase que nada avança. Queremos pedir primeiro a libertação. Aquela que é diagnosticada, Senhor, com enfermidades que no hospital não há solução, e os hospitais estão sempre a dizer que não há nada. Oh Pai, queremos uma resposta hoje. Queremos mudança de caráter. Queremos um coração nobre, desejoso de amar o Espírito Santo. Fale conosco, Espírito Santo. Visita-nos, Espírito Santo, porque aonde você está, a mudança, a transformação e a alegria. Abençoa esta noite, os 10, 15 minutos que vamos falar, que seja para a honra, seja para a glória, seja para louvor, simplesmente do Senhor. Em nome de Jesus, amém. O que é uma cadeia espiritual? Jesus, quando começou o seu ministério aqui na terra, ele, se vocês forem a ver nos evangelhos, ele começa logo com Isaías 61. Eu vim para libertar os cativos. Essa é uma matéria que muitos de nós não conseguimos perceber. Por quê? Porque a gente confunde muito a graça de Deus com outros conceitos que a Bíblia diz. Há problemas na nossa vida que, quando são de foro espiritual, e isso já temos falado repetidamente, quando eles são de foro, origem, esteira, raiz espiritual, se não for resolvido no campo espiritual, no mundo material, o problema não será selecionado. Quando se fala de uma cadeia, significa o quê? São todas as situações que são maiores do que nós. Quando se fala de uma cadeia, são todas as situações que nos controlam, nos dominam. Quando se fala de uma cadeia, é aquele problema que eu já tentei resolver. Eu tenho vontade de sair dessa situação. Eu já dei o meu máximo. Posso fazer um voto, posso prometer na família, posso prometer a Deus, mas passa 2, 3, um tempo, eu volto no mesmo pecado, eu volto no mesmo lamaçal. O que isso quer dizer? Há um domínio, há um demônio que te controla, há um demônio que dita a tua vida. Isso é que Jesus diz que são cadeias, são prisões.
E as prisões espirituais, elas manifestam-se de várias maneiras. Um dos primeiros fatores que origina uma prisão espiritual é a cegueira espiritual. Nada do que aqui estamos a falar é novo, nós já temos falado isso muitas vezes. O primeiro elemento que cria uma cadeia espiritual é a cegueira. Cegueira é o quê? Cegueira é quando você tem olhos, mas você não enxerga com nitidez. Cegueira é quando você pensa que sabe, mas não sabe a essência de tudo. Vamos dar um exemplo, por exemplo, de cegueira espiritual. Se você for a ler em casa, em Lucas, no capítulo 13, em diante, vai encontrar a história daquela mulher que estava na igreja. Ela estava na igreja há muito tempo. Só quando se encontrou com Jesus é que ela soube que realmente, o que Jesus lhe disse? Essa mulher está há 18 anos cativa, presa na mão do diabo. Jesus é que falou, não foi nenhum pastor. Foi Jesus que disse, essa mulher está há 18 anos presa na mão de Satanás. Muitos de nós, mesmo estando na igreja, há áreas da nossa vida, há situações mesmo da nossa vida, que há presença, há um domínio das trevas, que se não for de acordo com aquilo que Jesus disse na sua palavra, em São Mateus 17, esses demônios não saem somente em coração, saem com jejum, saem com batalha, aí é que você vai conquistar a libertação. Hoje, o diabo está trabalhando de uma maneira que muitos cristãos não aceitam que existe maldição. Muitos cristãos não aceitam que existe batalha. Muitos cristãos, mesmo com a Bíblia aberta, não aceitam que existe feitiçaria. Só quer falar da graça. Por isso é que você vai ver a vida do cristão. Só falar da graça, tem batalhas desafiadoras na sua vida, mas não consegue resolver. Por quê? Porque ele nega o outro sentido desafiador da palavra. E Jesus já nos alegou. Há batalhas na terra, há desafios na terra, há demônios que não saem com uma simples oração, há demônios que não saem com um simples jejum. É mesmo persistência para você conquistar a libertação. Então, é disso que Jesus diz que eu vim libertar os cativos. Quem são os cativos? Quem são os cativos? Como é que a gente entra num cativeiro? Pode ser por meio do pecado? Como é que a gente entra no meio do cativeiro? Pode ser por meio de uma aliança? Então, nós estamos a ver aqui que as cadeias espirituais, você só te é revelado na proporção que você busca Deus. Isso é fundamental a gente perceber. A gente presa em sentimentos que já passam 20, 15 anos, mas a pessoa não consegue, a vida não arranca. Você vê a nossa nação, África. África é um país em que Deus, quando fez esse continente, Deus deixou o melhor dele em África. Os rios, as bacias hidrográficas, o petróleo, o ouro, a prata, Deus deixou o melhor. As terras propícias para o cultivo. Mas por que a África é conforme é? A África precisa de um trabalho. A primeira libertação que o continente tinha que passar é uma libertação espiritual. Primeiro, por quê? Porque há uma devoção forte na feitiçaria. Podemos estar na igreja, mas há muita gente na feitiçaria, envolvida com feitiçaria, que acha que para prosperar tem que ir na feitiçaria. Outro fator que faz com que a África não ande é a prostituição. Para nós é normal homem com 2, 3, 4 mulheres. É outro também embaraço. Então, todos esses fatores faz com que o nosso continente esteja no estado em que está. Por isso é que a gente vê que a Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Mas hoje não queremos falar de África, queremos falar da nossa vida individual. A cegueira espiritual é um dos elementos que tem dissipado muita gente na igreja. A pessoa está na igreja, mas é instável. A pessoa está na igreja, mas não tem paz, não tem alegria. Ela canta, ela fala de Jesus, mas não tem alegria no coração. Ela não perdoa. As coisas nela não passam com facilidade. Então, o que a Bíblia nos diz em Coríntios? O diabo veio para cegar o entendimento. Quando o diabo pega na tua mente, ele trabalha na tua mente, controla o teu pensamento. Você pode ter a Bíblia aberta, você não percebe o que você está lendo. Então, ali há um tipo de trabalho, há uma cegueira espiritual. Por isso é que nós hoje estamos a viver em forma de padrão. Padrão quer dizer o quê? Um modelo único. Se você ora de forma contrária, não pode, não é assim. Se você fala de forma contrária, não é assim. Mas a Bíblia
As pessoas querem que a gente perca a liberdade que Deus nos deu. Por quê? Porque a gente quer se padronizar em tudo. E a Bíblia diz, eu vim para vos libertar. Eu vim para vos dar liberdade. Liberdade espiritual. Liberdade de renovação na forma de pensar. Renovação nos sentimentos. Eu vim para vos dar poder e autoridade sobre as forças do mal. Tudo que Deus quer nos dar, o diabo tornou mais preso, em que nós estamos mesmo na igreja, mas aquilo que nos pertence ainda não alcançamos. Então, esse tema que Deus colocou no coração da direção das guerreiras é um tema pertinente para a época que nós estamos a viver. Se a gente for a olhar para o nosso lado, vê as condições que a maior parte de nós cristãos estamos a viver. Vê os problemas que nós estamos a chamar normal. Vê a nossa forma de orar. Vê a nossa forma como a gente leva com mesquinhez a adoração. Vê para os templos como as pessoas dormem dentro da igreja. Vê a maneira, a falta de interesse que nós temos das coisas de Deus. Tudo por quê? Porque o diabo está a trabalhar de forma a nos manter cativa espiritualmente. Uma coisa que Jesus já pagou o preço. Então, eu quero que você, de forma em espírito de oração, na tua casa, vai ler com profundidade. Espírito Santo, me ajuda a entender Isaías 61. Porque Isaías 61 diz que eu vim libertar os quebrantados de coração. Eu vim libertar os presos, eu vim libertar os cativos. Há cativos. E nós muitas vezes podemos ter aceito Jesus, mas há um processo na nossa vida que a gente não está passando. O facto de eu ter sido batizada não significa que eu estou em libertação. A libertação é um processo. A libertação não é só o pastor me meter a mão na cabeça. A libertação é o estilo de vida baseado em princípios e valor que a Bíblia própria diz. Porque quando você entra no processo de obediência à palavra, aos princípios, aos mandamentos de Deus, automaticamente você vai viver o processo de libertação espiritual. Então, minhas irmãs, como é que está a tua casa? Como é que está o teu casamento? Vamos ver o exemplo da família Rescova. Isso que está acontecendo com a família Rescova. Para quem tem discernimento espiritual, vê que isso não é normal. Em menos de 3 meses, uma mãe a perder 3 filhos, isso não é normal. Não é normal. Isso não é normal, isso não vem de Deus. Isso não é normal, isso não vem de Deus. Essa família tem que se levantar, essa família tem que pagar um preço, essa família tem que quebrantar o coração diante de Deus. Essa família tem que... O que se passa na nossa família? Mas quando você ensina isso, o que algumas pessoas vão falar? Mas Deus é que sabe tudo. Deus não, mas só que Deus sabe tudo, mas Deus também nos orientou na palavra o que fazer diante dessa situação. Exemplo concreto que eu dou é Josué. Josué, quando Deus lhe orientou, Josué, vais para aquela terra, não tire nada. E Josué foi convencido de que vai vencer essa batalha porque Deus estava com ele. Mas houve alguém que roubou, houve alguém que furtou um objeto, Acã. E quando Josué foi com o povo de Israel na batalha, saíram de lá derrotados. E se você for ler Josué 7, 8, vai ver a atitude de Josué. Josué não falou como fomos derrotados, fica assim. Josué entrou em espírito de jejum diante de Deus. Por que dessa derrota? Onde é que nós fracassamos? Onde é que nós falhamos? Se Deus, você nos disse que essa terra era nossa, por que essa derrota? E Deus lhe revelou. Essa derrota houve porque há anátema no vosso meio, há pecado no vosso meio. E hoje, se você também se levanta com o espírito quebrantado, se você também se levanta, primeiro confessando os teus pecados, se você também se levanta com um coração contrito diante de Deus, também te revela o profundo escondido que há na tua vida, que há na tua família e que há na tua casa. Porque antes de chegarmos nas nações, primeiro temos que começar em nós. Deus também te revela. Então, o que se passa hoje? Hoje nós estamos a entrar na normalidade. Tudo é normal, tudo é normal, tudo é normal. Na Europa você encontra família. O avô de 102 anos está lá. O avô só nasceu um filho, mas o tal filho está lá. O bisavô tem 102 anos, o filho daquele avô de 102 tem 95, está lá. O de 95 também só nasceu um, de 84 também está lá. São gerações lá. E em África isso não acontece por quê? África não acontece por quê? E a gente vê que é normal, não, é morte, Deus é que quis. Não, Deus é que quis. Por que Deus só quer a morte em África e na Europa não? Por que Deus só quer a morte em África e na América não?
São cadeias espirituais que nós africanos temos. São cadeias. A gente está na igreja, mas com cintura, com fios na cintura. A gente está na igreja, mas confia quando está doente, vai na tia na província. A gente está na igreja, mas tudo quer fazer com consagração, tem um tio que te protege. E aonde é isso? A graça, o poder de Deus não se manifesta. Esse é o nosso grande problema. Então, existem cadeias? Existem cadeias. Quais são as cadeias na tua vida? Eu acho que esse mês todo só vai se falar de cadeias e ali você vai se identificar qual é a área da tua vida em que você não avança. Há famílias, por exemplo, há famílias que ninguém casa. Há famílias, meninas lindas, mas não casam mesmo, aquela família não casam. Passa a não entrar, não há casamento, mas há passo que as outras famílias, prosperidades de casamento, e você vai ver, são meninas que às vezes não têm caráter, são meninas que às vezes abortaram muito, mas casaram, porque se fosse só o pecado em si, muitas de nós não teríamos a graça de Deus para casar, mas há famílias que por causa das alianças, ninguém entra. Há família que por causa das alianças, os filhos estão nas drogas, os filhos estão na bebedeira, os filhos estão no alcoolismo fortemente amarrado. E o pai e a mãe, às vezes, estão na igreja e pensam que aquilo é normal. Não se levanta, não rasga um coração, não quebranta. Ainda quando você lhe leva, lhe orienta para... Mana, isso é uma batalha. Se zanga, se chateia, porque é extremo. Porque o diabo dá cegueira. Você pensa que é normal o que está acontecendo contigo. Não é normal. Por trás da tua situação, há um demônio a controlar. Por trás da tua situação, há trevas a controlar. Por isso é que nós, guerreiras de oração, há orações que têm que ser com revolta. Há orações que têm que ser para repreender. Há orações que têm que ser para desatar mesmo. Porque há orações que mesmo, quando são orações de batalha espiritual, você não pode fazer uma oração como se estivesse a confessar o teu pecado. Oração de clamor diante de Deus, oração de rasgar o coração, aí a coisa é outra. Mas quando é oração de guerra, é mesmo de guerra. Mas o diabo está a se levantar, trabalhar de uma forma que a gente caia num espírito religioso. Para quê? Para que o povo não vá na libertação, o povo não viva o poder miraculoso de Cristo. O povo está na igreja, mas é como se não estivéssemos na igreja. Tudo é normal que acontece na nossa vida. Nem tudo é normal. É necessário a gente fazer o quê? Por isso é que, minhas irmãs, para terminar, vamos deixar de entrar na presença de Deus com lista de pedidos. Não pode. Você não pode toda hora buscar a Deus para pedido. Não, os problemas vão existir sempre. Busca a Deus para pedir entendimento. Deus, me dá entendimento. Abra minha mente. Me dá entendimento, me dá discernimento, Deus. Me dá discernimento, abre a minha mente, me ajuda a ver o além, me ajuda a ver o quê? Senhor, me dá sabedoria. Espírito Santo, me dá conhecimento, me ajuda a buscar. É aquilo que está em Daniel 9. Daniel fez o jejum de 21 dias, porque ele queria entendimento, sabedoria e discernimento. Quando você acorda de madrugada, não acorda mais por causa do problema. Acorda de madrugada para a tua mente se abrir, para ver renovação na tua mente, para ver o espírito de discernimento, para você identificar quem fala contigo. É Deus ou é as trevas? É Deus ou é Satanás? Para você discernir tudo isso. Tem marido da noite, mulher que acorda sempre molhada sexualmente, tem que se levantar, tem que repreender essas forças do mal. O meu corpo pertence a Deus. Eu não aceito isso em nome de Jesus. Só que quando você entrar na batalha espiritual, deixa de falar dos teus problemas e fala a palavra. A palavra, porque o mundo espiritual trabalha com palavra. Tens que começar a falar a palavra, palavra, palavra. Viver pela fé. Quando deres conta, tudo desapareceu. Aquelas perturbações. Porque eu digo do fundo do coração, eu não aceito o cristão que dorme toda hora lá apertando o pescoço. Não é possível, não pode. Cristão não pode, toda hora lá aperta no pescoço. Não, tem que tomar um posicionamento, porque o anjo do Senhor está contigo, o Espírito Santo está contigo. Não está a falar a palavra do teu pai nem da tua mãe. Por que estão a te perturbar sempre? Tem que agarrar a palavra.
A tua palavra diz, 10 mil cairão à minha esquerda, 1000 cairão, eu não serei atingida. Espírito Santo, tu, aonde você está, não entra demônio. Espírito Santo, aonde você está, ninguém me perturba. A noite foi feita para descansar. Espírito Santo, é a palavra. Só que o que se passa conosco? Às vezes, por falta de conhecimento, a pessoa está a orar, mas a linguagem não mudou. A pessoa está a orar, mas a linguagem não mudou. A linguagem de problema, toda a revelar os problemas, toda a contar os problemas. Olha, oram por mim. Não, não faz isso. Vive pela palavra. A Bíblia diz, o justo viverá pela fé. O que é fé? É certeza. Eu não preciso ver, eu não preciso sentir. Quando Deus fala, Deus não mente. Se Deus diz que eu sou livre. Não é um homem que vai vir me dormir à noite. Eu creio na palavra. Eu creio, eu consagro o meu corpo, entrego o meu corpo quando eu vou dormir. Espírito Santo, o sangue de Jesus cobra o meu corpo. Porque não há homem que vai entrar, não há espírito que vai entrar, porque esse corpo te pertence. Você dorme. E você, quando demais, obrigado, Espírito Santo, porque eu sou liberta. Obrigado, Espírito Santo, porque eu sou liberta. Obrigado, porque tudo aquilo que me cercava caiu por terra. Obrigado, Deus. Obrigado, porque você é verdade. Não importa o que eu penso, não importa o que eu sinto. Senhor, você é verdade. Minha irmã, eu te falo, quando você der conta, isso tudo passou. Por que não passa? Um problema ora 5, 10, 20. Por quê? Porque a pessoa ora, mas a linguagem não muda. Ora, mas não vive pela fé. Ora, mas faz muito jejum, mas a linguagem não muda. Fala a palavra. A palavra é que liberta. O mundo espiritual trabalha com palavra, não trabalha com outra coisa. Declara a palavra vai te dar libertação, a palavra vai te dar vitória. Então, minhas irmãs, desculpa lá pelo excesso de tempo, já está meio tarde. Então, essa é a introdução que eu queria partilhar com as guerreiras. Se alguém tiver um acréscimo, esse é o momento, por favor. Amém, Alô, tia Marta. Muito obrigada pela palavra. Que introdução tremenda, tia Marta. Muito obrigada. Amadas, tia Marta, que Deus continue a lhe... Esperamos lhe ouvir mais vezes ainda esse mês. Obrigado. Estamos aqui prontas, sim. Queremos ouvir ainda a tia Marta. As irmãs aqui no bate-papo também dizem. A tia Marta tem ainda muitos que nos ensinar. E nós precisamos realmente... libertar. Louvada seja Deus realmente por esse tema. Amada, como vimos, vamos realmente nos entregar aos pés de Cristo. É aquilo que eu também já disse no princípio, a tia Marta voltou a reforçar. Vamos deixar de chamar o que é normal como normal. Vamos declarar e aceitar o que a palavra de Deus diz. E a tia Marta veio mais uma vez aqui reforçar e dizer, vamos levantar as nossas famílias. Não deixe que a palavra fique contigo apenas. É todos da tua casa. Não adianta quebrar você. Todos de casa. Levante, chama todos para ouvir a palavra que vai ser transmitida aqui durante este mês. Nós somos filhas de Deus. Verdadeiramente, Cristo veio para nos libertar e devemos viver como livres, como libertas em Jesus Cristo. Então, não vamos aceitar qualquer coisa que nos aconteça em nossa vida. Não vamos ficar de braços cruzados. Vamos procurar os pés de Cristo. Nós conhecemos o caminho, por que não vamos por esse caminho? O caminho que traz liberdade, o caminho que traz segurança, o caminho que traz a paz, o caminho verdadeiramente que nos dá o que nós precisamos. Esse caminho é Cristo. Então, vamos viver e declarar, conforme a tia Marta diz, é a palavra de Deus. E nós já estudamos aqui antes, a palavra tem poder. Então, a partir de agora, vamos declarar aquilo que a palavra de Deus diz. Nosso Deus não é um Deus mentiroso, que seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Amém? Amém. Muito obrigada. Não vai haver intervenção, tia Marta, nem vamos ficar com essa palavra. Vamos refletir que cada uma daqui se revolte com aquilo que está acontecendo. Se você acha que o que está na tua vida, o que está acontecendo na tua vida, está correto, se estás contente, amada, aconselho até se calhar nem participar das reuniões, mas se estás revoltada, se queres quebrar cadeias, então permaneça aqui e convida mais pessoas. Não vamos levar isso como uma brincadeira, como mais uma palavra apenas para ser ouvida. Não é para ser ouvida e cruzar os braços e fazer anotações.
essa palavra, esse mês não é para isso. Se vamos mesmo despaciar, se a irmã acha que é para isso, não é para fazer nada, apenas ficar na teoria, se estás contente com a vida que estás, não queres fazer nada, a palavra não é para ti, passe adiante e convide outra pessoa, por favor. Então, muito obrigada a todas. Queremos anunciar que o nosso pregador Daniel, como não conseguiu passar-nos a palavra hoje, ele vai voltar na quarta-feira, é certo? É isso, não é? Confirmem isso aí. Ele vai voltar na quarta-feira, então não esqueçam, marquem aí na vossa agenda, quarta-feira, o irmão Daniel vai voltar e vai nos falar sobre o cativeiro espiritual. Então, vai já convidar aquela pessoa que também acredita que precisa de ser liberta em nome de Jesus para receber a palavra. Não esqueçam dos 2 potes que nós aqui anunciamos, o pote do agradecimento e o pote da liberdade do cativeiro. Por favor, vamos ter esses 2 potes e o pote seja familiar, não apenas teu. É inclusão, é familiar, a família toda precisa ser liberta dentro de casa. Então, inclua todos da tua casa, da tua família. E não sei se alguém tem mais algum anúncio ou se podemos pedir a tia Marta para nos fazer a última oração para nós terminarmos. Já estamos... Alguém tem mais algum anúncio? Não tem, não é? Ok, muito obrigada, amadas, pela vossa presença, obrigada pela paciência, por permanecerem. Isso mostra que realmente todas nós estamos interessadas e que realmente queremos quebrar as barreiras, os cativeiros que existem em nossa vida, que serão aqui identificados. Não se preocupem. Se não conseguiu ainda identificar nenhum, esta é apenas o primeiro dia, e por intermédio do Espírito Santo nós vamos conseguir identificar e em nome de Jesus serão quebrados para a honra e glória do nome dele. Então, obrigada pela vossa presença. Quarta-feira, não esqueçam, estamos de volta. Não esqueça de partilhar a mensagem de Deus, transbordar na vida de outras pessoas. Que o Senhor abençoe cada uma de vocês e a sua família. Tenham uma noite feliz e abençoada com a presença do Espírito Santo. Obrigada e até a próxima. Tá bem, Jane, peço fazer a última desculpas. oração. Sim? Tá bom, peço desculpas, tia Marta. Olha, o nosso pregador, o Daniel, está na sala. Ele está aqui presente e volta quarta-feira. Não sei se depois da oração ele podia passar aqui uma palavra, né? A confirmar que quarta-feira estaremos aqui juntos. Obrigada, irmãos. Vamos então à oração da tia Marta. Ok. Amadas, eu vou só pedir aqui uma coisa. Se você quer mesmo viver na unção, quer crescer espiritualmente, as conexões contam bastante. Eu me lembro quando eu comecei a tomar decisões que eu queria conhecer Deus, porque eu estava farta da mediocridade espiritual. Muitas pessoas se levantaram com a maneira como eu comecei a orar. Muitas pessoas se levantaram. O problema era meu. Ninguém me ajudou a orar. Ninguém queria me ajudar a orar. Mas as pessoas começaram a me condenar. As pessoas começaram a me criticar. Começaram a me zombar. Então, quando você começa a tomar uma decisão de conhecer o Deus da Bíblia, o Deus que fala, o Deus que liberta, o Deus que renova, se prepara que a oposição vai se levantar. Por quê? Porque no mundo espiritual, o diabo, ele sabe, ele conecta as pessoas. Cuidado com aquela pessoa. Cuidado com aquela... Porque ela está saindo da normalidade. Ela está saindo da mediocridade. Então, o diabo levanta pessoas, e muitas vezes pessoas grandes e influentes, para te travar. Você tem que saber quando você quiser buscar libertação espiritual. Se prepara mesmo que o diabo vai te peneirar. O diabo mesmo te peneira, vai te trazer situações que se você não entender, você vai parar, você vai recuar, você vai aceitar a mediocridade. Então, esse trabalho de sair, de buscar, conhecer o Deus de Daniel, o Deus de Ana, o Deus de Esther, o Deus de Ruth, o Deus que fala, o Deus que visita, o Deus que você se conecta mesmo diretamente, tem que ter mesmo persistência e saber que quando se levantarem as forças, Deus está contigo e nada vai te travar. Porque senão hoje eu estaria nos mesmos problemas. Me zombaram, deram nome, falaram.
mas o barco andou. Os meus problemas hoje são outros. Tive a solução. E se eu cedesse, como é que seria? Então, se você quer vitória na tua vida, vitória espiritual, tens que te preparar para os ventos contrários. Esses ventos levantam, mas esses ventos cessam em nome de Jesus. Vamos orar? Deus de Israel, toda honra, todo louvor é dado a ti. Tu és o único justo. Tu és o único Deus que conhece a mediocridade humana, mas ainda dás a oportunidade do ser humano falar. Obrigado. Obrigado mesmo, Deus. Nesta noite, em nome de Jesus, ninguém possa pesquisar a vida do outro, do pai ou da mãe, acusar, mas que cada um faça uma introspeção em si mesmo. Aonde eu tenho falhado? Aonde é que eu tenho buscado? O que é que eu tenho que fazer? Para que dali possa conhecer a verdade e a verdade lhe libertar. Obrigado, Deus. Abençoe o Daniel que conseguiu entrar. Que quarta-feira seja uma quarta-feira tremendamente abençoada. Aleluia. Que quarta-feira seja uma quarta-feira de libertação e renovação. Que o mês todo de novembro, Senhor, as cadeias espirituais, as cadeias emocionais, as cadeias financeiras, as enfermidades, todas caiam por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Principalmente o espírito religioso, caia por terra em nome de Jesus. Dá-nos liberdade para adorar. Em nome de Jesus, te agradecemos com fé. Amém. 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 Irmão Daniel, não sei se pode dar aqui uma palavrinha só para cumprimentar. Não sei, Ana, pode só desativar, por favor? Não Eu não vejo o Daniel aqui na sala. É Moisés Félix. Ana, já pedi para desativar. Daniel, pode desativar, por favor? Obrigada, Jéssica. Graça e paz, Pai Servas de Deus, Nossa Senhora. Sim, ouvimos. Boa noite. Graça e paz, Pai Servas de Deus, Nossa Senhora. Ouvimos com corte. Ouvimos com corte. Graça e paz. Acho que a net mesmo, onde o pregador Daniel está, não está muito boa, mas vamos orar para que quarta-feira ele consiga. Vamos tentar organizar aqui no sentido de quarta-feira dar tudo certo, porque nós queremos ser libertas, queremos ouvir a palavra tremenda que o Senhor vai usar o seu servo para falar conosco. Muito obrigada mais uma vez, irmãs. Jéssica, acho que podes pôr os louvores. Obrigada a todas. Jane, mais uma vez peço desculpas por continuar, né? Eu aqui a falar, mas obrigada a todas as irmãs. Beijo, beijo. Fiquem com Deus.